A paz do Senhor Jesus, amados e amadas, vamos iniciar mais um vídeo. Às vezes eu fico um tempo sem gravar, sem postar, porque eu tenho a minha vida também com Deus, o meu íntimo com o Senhor, que nós precisamos ter, né? Diariamente tirar o nosso tempo com Deus, a sós com Deus. Mas hoje a palavra do Senhor que veio a mim foi Ezequiel, capítulo 3, do versículo 16 ao 27. Vai ter algumas palavras aqui que eu não vou ler, tá? Porque senão a plataforma, ela bloqueia o vídeo. Mas vocês podem olhar na Bíblia de vocês para entender as palavras que eu vou pular. Que diz assim: E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele, porque tu não o avisaste no seu pecado, suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Por enquanto, até aqui. Aqui Deus está usando o profeta Ezequiel para avisar para o povo sobre os seus pecados, sobre os seus erros, trazendo para as nossas vidas, né? Não somos profeta como Ezequiel, mas somos praticantes da palavra, ouvintes e praticantes da palavra, somos crentes em Cristo Jesus. Então, quando o Senhor, Ele nos usa, porque nós podemos estar dos dois lados, ou como um ouvinte da palavra e praticante, e entregando o recado, mostrando para as pessoas que estão no erro, no pecado, no engano, o caminho certo, mostrando a verdade, ou nós estamos do outro lado, que é esse povo que estava praticando a iniquidade, o erro. E aí Deus usa o profeta Ezequiel para chamar a atenção deles, para avisar. Então aqui a palavra do Senhor está dizendo isso. Quando o Senhor usa alguém para apontar um erro teu, ou para mostrar que o caminho que você está seguindo está errado, ou que tem alguma falha, ou algo que você tem que mudar, Deus está usando uma pessoa para te livrar, para te dar a salvação, para colocar você de volta para o caminho estreito, que é para seguir Jesus. Então Deus pode usar uma pessoa, como usou o profeta Ezequiel, pode usar uma pessoa para nós. Eu tenho uma pessoa que muitas vezes Deus usa ela para falar comigo, é uma missionária que Deus usa ela para falar comigo. Onde eu estou errando, onde eu posso melhorar, o que Deus tem falado sobre mim. Por quê? Porque Deus continua usando os seus servos, os seus filhos. Então nós podemos estar desse lado, onde aquelas pessoas que estão recebendo a exortação de Deus, recebendo a palavra do Senhor. Ou nós podemos estar do outro lado. Então, quando estamos deste lado, recebendo a palavra de Deus, muitas vezes Deus vai usar o seu pastor.
Deus vai usar a palavra, Deus vai usar uma missionária, Deus vai usar um irmão, uma irmã, para vir falar com você, um louvor, para te tirar do caminho errado, para que você possa, e eu também, enxergar onde é que está o erro, ajustar aquilo e voltar, seguir em frente, para permanecer no Senhor. Agora, então Deus ele pode usar várias maneiras de falar conosco, né? Aqui nesse caso Deus estava usando o profeta Ezequiel, mas Deus ele pode também falar com você em sonhos, te dar uma revelação, te dar uma visão. Deus ele pode falar do jeito que ele quiser conosco. E ele fala, e ele fala. Ele mostrou para Faraó num sonho. Então, assim, Deus fala conosco. Nós temos que ter isso muito claro em nossas mentes. Que Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, ele fala conosco de diversas formas. Então, hoje eu quero explorar esta forma de Deus falar conosco, que é usando uma pessoa. Mas também Deus pode nos usar para falarmos com outras pessoas, para orientar. Então, o que a palavra está dizendo aqui é, se Deus falar com você sobre exortar uma pessoa, tirar ela, falar para ela onde está o erro dela, que ela precisa conhecer Jesus, que ela precisa entregar a vida para Jesus, que ela precisa abandonar um erro, seja uma pessoa que talvez assim mente, ou rouba, ou pratica alguma iniquidade, é um pornógrafo, assiste pornografia, trai a esposa ou o marido, fica irando seus filhos, ou não honra os seus pais, né? Adultera, cobiça o que não é dele, ou tem a gula exacerbada, né? Exagerada, enfim, são inúmeras coisas que Deus nos exorta, né? A principal delas é que nós precisamos conhecer Jesus para ter livre acesso a Deus, que é só através de Jesus. Mas voltando aqui, o que está dizendo no texto hoje que nós lemos aqui nesses versículos, é que Deus ele pode te usar ou ele pode usar alguém para você. Quando ele te usa, você precisa entregar o recado, você precisa falar para aquela pessoa o que Deus mandou você falar. Porque senão Deus vai cobrar de você a alma dela. No caso, a salvação dela. Deus vai requerer de você. Agora, a partir do momento que você entregou o recado que Deus mandou, falou para aquela pessoa onde ela está errando, o que ela precisa melhorar, que o caminho é Jesus. Se você falou e ela não quer, que fique bem claro, a responsabilidade não é sua mais. Agora, se você está do outro lado, alguém te falou, você aceitou e mudou, deixou o erro para trás e está seguindo o caminho certo, glória a Deus por isso. A pessoa cumpriu o que Deus mandou e você também. Agora, se você recebeu uma exortação e você não quer mudar, você quer continuar no erro porque é prazeroso, porque é bom, dá um prazer para a carne, ou porque você não acha que aquilo é um erro. Muitas vezes as pessoas acham que não é um erro. Elas não reconhecem um erro delas como um erro, como um pecado. Então, se a pessoa quer continuar no erro, aquele que entregou a palavra já cumpriu a missão. Agora já é a pessoa com Deus. Por quê? Porque a própria palavra também diz isso. Nós vamos pular aqui para o versículo 27 do capítulo 3, que diz assim. Deus dizendo, né, para Ezequiel: mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir,
deixe, porque eles são casa rebelde. Então, muitas vezes nós falamos sobre a idolatria para uma pessoa, mas ela não quer abandonar aquelas práticas idólatras dela. Nós falamos sobre não adorar somente um Deus, Jesus Cristo como o único Senhor da vida. Mas a pessoa não quer, ela tem um apego pelas imagens, pelos deuses dela. Então a palavra do Senhor diz, que foi o que Deus falou para Ezequiel aqui: deixe, porque eles são casa rebelde. Então deixa, você já fez a sua parte, você já entregou o recado. Agora deixe eles nas mãos do Senhor, que é Deus que vai fazer o que tiver que ser feito, né? Talvez o Senhor vai permitir passar algumas circunstâncias, nós não sabemos. E nós não temos também o poder de ficar julgando o futuro das outras pessoas, julgando os outros. Coloca na mão do Senhor, confia, entregue, confia. Então nós precisamos o quê? Hoje, a palavra de Deus, identificar. Quando o Senhor fala conosco, nós estamos sendo a boca de Deus aqui na terra, para entregar algum recado para alguém. Ou quando Deus usa alguma pessoa para vir falar conosco. Muitas vezes Deus vai usar o seu pastor dentro de uma pregação, dentro de uma palavra, para te exortar, para me exortar, para mostrar onde é que eu estou errando. Então eu preciso, como se diz, recalcular a minha rota e voltar para a vontade de Deus. Então identifique hoje. Deus tem falado contigo? Deus tem te usado como um canal de bênção para outras pessoas? Ou você está hoje na outra posição, ouvindo Deus falar através de outra pessoa? Deus usando alguém para falar contigo? No final de tudo, o que nós devemos fazer é permanecer no caminho certo, fazendo as coisas corretas, buscando a santificação a cada dia, nos apartando daquilo que tem aparência do mal. Então, se tem aparência do mal, eu preciso me afastar, porque aquilo pode vir a contaminar a minha alma e me afastar da presença de Deus. Porque tudo que me afasta da presença de Deus vai me causar um dano. E um dos primeiros danos é tirar a vontade de orar. É você perder a vontade de orar, de ler a palavra, de buscar a Deus. Então, aumente assim a tua quantidade, né? Aumente os louvores. Ouça louvores reais de adoração a Deus, de exaltação ao nosso Senhor. E fique atenta, vigilante. A palavra diz, né? Orar e vigiar o tempo todo. Fica vigilante. Quando Deus quer falar com você, Deus ele pode usar qualquer circunstância. Deus pode usar circunstâncias, Deus pode usar pessoas, Deus pode te dar sonhos. E é assim que ele faz, porque Deus ele tem um relacionamento conosco. Ele tem, nós precisamos ter com ele. Deus está pronto a falar conosco o tempo todo, mas nós precisamos estar prontos a ouvir, estar atentas à voz do Senhor. Amém? Então hoje a palavra é essa. Você está em que situação hoje? Na situação como o profeta Ezequiel estava? Pronto para ouvir a palavra, ouvir Deus falar e entregar o recado para quem quer que seja? Porque a palavra diz, né? Tudo que é pecado, tudo que é erro, tudo que nos leva para o caminho largo, a palavra mostra também. Agora, nós precisamos o quê? Identificar também em que posição que hoje eu me encontro. Naquela que eu preciso ouvir Deus usando outra pessoa para me exortar, ou naquela posição que eu estou sendo usada por Deus para exortar alguém, para entregar o recado para alguém que ela está no erro.
Agora, o que aquela pessoa vai fazer com a palavra de Deus já não compete a nós. Eu não posso obrigar ninguém a fazer o que Deus manda. Eu não posso obrigar ninguém a aceitar a palavra de Deus, a ir para a igreja, aceitar Jesus, porque é o Espírito Santo que convence. Nós só vamos fazer o que Deus manda, até onde Deus manda. O restante é com o Espírito Santo de Deus. Então essa foi a palavra de hoje. Que Deus venha te abençoar, te dar o entendimento. E algumas palavras que eu li aqui, que eu deixei de ler no versículo, leia para você entender por que eu pulei a palavra. Por conta da plataforma mesmo. E que você seja uma pessoa que esteja tão próxima de Deus, que Deus possa te usar, como usou Ezequiel. Não queremos nos comparar a ele, de forma alguma. Mas Deus, ele continua tendo um relacionamento com o ser humano, porque ele continua sendo o mesmo. Ele foi o mesmo ontem, ele é hoje e será eternamente. Então, ele continua tendo um relacionamento conosco, que somos filhos dele, filhas dele. Amém? Então, receba esta palavra hoje. Nós vamos fazer uma breve oração. Se você puder fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua presença, pela tua palavra, e te agradecemos pelo discernimento, Senhor, porque assim podemos entender a tua palavra, porque é através do teu Espírito Santo que nós temos este entendimento. Muito obrigada, Senhor, porque hoje nós temos em nós o teu Espírito Santo, que nos ajuda, Pai, a sermos praticantes da tua palavra, a sermos ouvintes, entendermos a tua palavra e praticarmos ela, que é o mais importante. Continua, meu Deus, falando conosco, Pai, dia e noite, como o Senhor desejar, Pai, e como o Senhor achar que é melhor para nós. Obrigada, Senhor, por nos usar, porque nós nada somos sem o teu Espírito Santo. E obrigada também, Senhor, por usar pessoas abençoadas para nos abençoar. Esteja conosco todos os dias e nós te agradecemos, louvamos o teu santo nome, Pai, porque só o Senhor é digno e bendito e merecedor de toda honra, glória e adoração. Obrigada, Senhor, por todas as vidas que estão aqui comigo. Abençoa elas, Pai, para a honra e a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.